O Senhor Jesus Cristo, em palavras proféticas, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes maravilhas e sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus ou João de Abadiânia, um médium espírita que diz realizar cirurgias espirituais, agora está sendo acusado de assédio sexual. O que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz a respeito da mediunidade, a respeito do contato com os mortos? Fique aí, não se assuste não. Da palavra de Deus sempre vem luz e bênção. Está no ar, Além dos Fatos. Olha aí, estamos juntos, graças ao bom Deus. Eu sempre agradeço a você pelo carinho de sua audiência e é com muita sinceridade, porque você poderia agora estar fazendo outras coisas, poderia, quem sabe, estar assistindo aí outra TV, não é? Mas escolhe estar com a gente, escolhe estar com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Por essa sua consideração, por esse seu carinho e atenção, a gente agradece sinceramente e sempre pedindo a Deus que abençoe muito e muito a sua vida. E eu tenho abraços para amigos. Vamos lá para Isabel Cristina Furtado. A Isabel é de Esteio, no Rio Grande do Sul. Um abraço também para Dorabela Miranda. Ela é de Embu das Artes, em São Paulo. E outro abraço para Maria Garcia, de Iturama, estado de Minas Gerais. E para você, é claro, estando aqui no Brasil ou mesmo em algum país aí fora, no exterior, muito obrigado por estarmos juntos, por esse momento especial e que, de fato, cada dia mais o Senhor, por sua graça e bondade, conduza seus passos com segurança, de acordo com a luz da Palavra de Deus. E por falar na luz da Palavra de Deus, eu quero apresentar para você esse material lindo aqui, que é o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Na verdade, isto aqui é um curso bíblico. A gente tem aqui 15 temas, todos eles baseados em ensinos de Paulo nas suas diferentes cartas. Por exemplo, um dos estudos aqui, olha, o número 2, Paulo e o Diabo. O que a Bíblia fala a respeito do diabo, de Satanás? Será que ele é apenas um mito, uma ficção, fruto da imaginação humana? Ou a Bíblia apresenta o diabo como um ser real, poderoso, perigoso? Nós precisamos ter medo dele ou não? Ele é mais forte que nós ou não? Como vencê-lo? Enfim, Paulo e o Diabo é o estudo número 2. Mas como eu disse, são 15. Então você vai estudar a Bíblia através desse DVD, Paulo, Mensageiro da Cruz. Deseja esse material? É só pedir que a gente lhe manda totalmente gratuito. Entre no nosso blog, no blog do programa Além dos Fatos, que é novotempo.com/Além dos Fatos. Aí você vai clicar na imagem do DVD Paulo Mensageiro da Cruz e ali preencher o seu cadastro com as suas informações. Ou então, se preferir, solicite pelo telefone ligando para a gente em horário comercial, tá bom? Nosso número você vê aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Outra opção é pedir pelo WhatsApp. Nosso número 12981001615. Você manda a mensagem para a gente através desse número, dizendo que você quer o DVD. Aí nós vamos ter o contato seu, vamos fazer contato com você para que tenhamos o seu endereço e a gente manda para você, tá bom? Seja na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, para que você receba esse estudo bíblico em forma de DVD, estude com carinho, comparando com os textos bíblicos, orando, pedindo discernimento ao Senhor, e eu tenho certeza que esses temas todos ficarão claros na sua mente, como luz de Deus, para guiar os seus caminhos. Muito bem, e eu quero dizer para você que a Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você ainda não conhece a Igreja Adventista, a gente convida você para ir lá, para nos visitar. E, aliás, se já conhece, a gente convida você para seguir conhecendo,
para continuar frequentando a igreja, buscando a Deus juntamente conosco. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista mais próxima de sua casa, é só entrar nesse site, encontreumaigreja.com.br, tá bom? Tudo juntinho assim, encontreumaigreja.com.br. Os nossos cultos na igreja adventista, eles acontecem aos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Então, num desses dias, vá à nossa igreja. Eu tenho certeza que você será muito bem recebido, você vai adorar a Deus, estudando a palavra do Senhor, louvando, glorificando ao Senhor, e sempre a gente sai do culto assim mais leve, mais feliz, mais tranquilo, porque de fato a palavra do Senhor nos abençoa, não é? É da presença de Deus que a gente precisa no nosso dia a dia. O médium espírita, que há muito tempo tem sido acusado de prática de charlatanismo, não é? De praticar pseudociência, falsa ciência, agora está sendo acusado assim por dezenas de mulheres de assédio sexual e até mesmo de estupro. Então, realmente é uma situação muito séria e do último final de semana para cá esse assunto está se repercutindo e se ampliando aí pelo Brasil. Veja a matéria. Em busca de cura e espiritualidade, várias mulheres procuraram o autoproclamado médium João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus. Mas não foi bem isso que encontraram. Na última semana, após uma das vítimas de João dar entrevista a uma emissora nacional, várias outras denúncias por abuso sexual começaram a ser levantadas contra o médium. João de Deus nasceu em 1942 e se diz praticamente do espiritismo. Ele começou a atuar aos 8 anos. O médium atende 3 vezes por semana, cerca de 1.000 pessoas por dia em uma cidade a 115 quilômetros de Brasília, chamada Abadiânia. Muitos são estrangeiros, como foi o caso de uma das vítimas. Há alguns anos, João recebeu uma visita da equipe de reportagem da apresentadora americana Oprah Winfrey, devido sua fama de curandeiro. O médium também se tornou conhecido por fazer visitas ao ex-presidente Lula após ser diagnosticado com câncer na laringe. Outros famosos como Xuxa Meneghel, Giovanna Antonelli e a modelo Naomi Campbell já visitaram o médium para conhecer seus procedimentos espirituais. No templo, onde atende milhares de pessoas que procuram a última esperança de cura na mediunidade, o público lê e recebe mensagens espirituais, além de instruções em várias línguas. Essas imagens, gravadas por uma equipe da agência de notícias AFP, são do único momento que ele deixou gravar em atendimento. O médium diz que é guiado por supostas entidades espirituais e, através delas, identifica as doenças. Em seguida, faz a cirurgia, às vezes com as mãos, outras vezes com facas de cozinha, bisturis e tesouras. Sobre os casos de abuso ao portal G1, de acordo com o comunicado da assessoria de imprensa do médium, segundo o qual ele rechaça veementemente qualquer prática imprópria em seus atendimentos. O que você pensa a respeito da mediunidade? Na verdade, o mais importante mesmo não é o que você pensa ou o que eu penso, mas é o que Deus diz. O que o Senhor fala a respeito dessa prática? Vamos conferir na palavra do Senhor? Mas antes, como sempre fazemos aqui, vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos ilumine. Pai querido, te peço por Tua graça, permanece comigo, Senhor, e com todos aqueles que nessa hora te buscam com sinceridade, para que Tua palavra seja clara e ilumine o nosso caminho com segurança. Nós oramos, Pai querido, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, o João de Deus, ou João de Abadiânia, ele diz incorporar o espírito do padre jesuíta Dom Inácio de Loyola, morto em 1556. João de Abadiânia se considera um médium. De acordo com o Espiritismo, a mediunidade é o dom de uma pessoa capaz de manter contato entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Ser médium é atuar como um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico.
De acordo com o Espiritismo, o médium é capaz de ouvir, sentir e pressentir os espíritos no ambiente. Eles podem até emprestar seu corpo temporariamente para que os espíritos desencarnados se comuniquem com o nosso plano. O que a Bíblia diz a respeito da mediunidade? Eu vou então convidar você para a gente abrir a Bíblia, primeiramente aqui no livro de Deuteronômio. Vamos ao Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 9. Deuteronômio 18, a partir do verso 9. Só para a gente entender o contexto, Moisés, as palavras são de Moisés, e ele está fazendo aqui o seu segundo discurso na planície do Jordão. O povo de Israel havia peregrinado no deserto da Palestina por cerca de 40 anos, e agora eles estão na planície do Jordão, junto, à fronteira da terra que Deus havia prometido dar para eles, e Moisés está fazendo o discurso de orientações, de conselhos para aquele povo. A partir do verso 9 está escrito assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Moisés está dizendo, olha, vocês estão para entrar na terra prometida, mas cuidado, vocês não podem fazer lá o que os povos de lá fazem. As abominações daqueles povos. Abominação quer dizer algo assim totalmente inaceitável aos olhos de Deus, reprovável pelo Senhor, algo assim inconcebível. Então, Moisés diz, olha, cuidado para vocês não fazerem o que aqueles povos lá fazem. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Veja quantas coisas terríveis esses povos pagãos faziam, não é? Então Moisés está dizendo, olha, entre vocês não deve existir nada disso. Inclusive a expressão necromante tem a ver com quem desenvolve a prática da necromancia, que é consultar os mortos, que é procurar ter contato com pessoas que já morreram. E aí Moisés diz assim, olha, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Ou seja, exatamente por causa dessas abominações, é que esse povo está sendo condenado. Esse povo será destruído e vocês vão possuir a terra deles. Por conta de todo esse paganismo é que eles serão vencidos e derrotados. Então veja, vocês não podem fazer o que eles fazem, porque tudo isso, diz Moisés, é a abominação diante do Senhor, algo reprovável, repugnante, algo imundo. É a mesma coisa que diz, olha, tudo isso para Deus é imundície, vocês não devem ter essas práticas. E ele segue dizendo, porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. O Senhor está dizendo para Israel, para os filhos do Senhor, e isso, é claro, aplica-se para você e para mim, afinal de contas nós também somos filhos de Deus, e o nosso Deus não muda, o pensamento e a orientação do Senhor permanecem sempre os mesmos. É no sentido de que a gente deve fugir de tudo isso, porque, é claro, quando você entra nesse terreno de adivinhação, de mediunidade, de consulta a mortos, você está entrando num terreno perigoso, você está entrando no terreno do diabo, segundo a Bíblia. Por isso que a gente precisa evitar e evitar por completo essas práticas. Vamos a mais um texto? Eu quero convidar você agora para o profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 8, versos 19 e 20. Isaías viveu cerca de 700 anos, 7 séculos depois de Moisés. E veja que a orientação do Senhor continua a mesma. Isaías 8, versos 19 e 20, está escrito assim: quando vos disserem, consultai os necromantes ou os adivinhos, que falam baixo e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus?
A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Eu gosto desse texto aqui também, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Está escrito assim, olha: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Essa é a tradução de Isaías capítulo 8, versos 19 e 20, na Nova Tradução na Linguagem de hoje. Fica claro para você e para mim, não é? Para nós todos o que Deus está dizendo. Olha, pessoas vão pedir vocês, vão sugerir vocês que façam consulta aos mortos, mas consultar os mortos em favor dos vivos? Ora, isso não tem sentido. E aí a resposta do Senhor é clara: à lei e ao testemunho, à lei de Deus e ao testemunho dos profetas do Senhor. Se não falarem dessa maneira, conforme os ensinamentos do Senhor, então jamais verão a alva. Ou seja, suas palavras não têm luz, elas não merecem crédito, elas não são dignas de confiança. Quando o texto bíblico aqui fala da lei, a expressão hebraica é Torá. Torá indicava toda a revelação divina, toda a palavra de Deus inspirada, especialmente aqui no caso, através de Moisés. E o testemunho, a lei ao testemunho. O testemunho, evidentemente, o testemunho dos outros profetas, que eram testemunhas de Deus, que eram porta-vozes de Deus. O testemunho deles era a mensagem divina. Eu não tenho dúvida de que a orientação desse texto aqui é no sentido de que a gente deve fazer da palavra revelada de Deus o padrão da verdade. É de acordo com a palavra de Deus que nós devemos viver, porque este sim é um guia seguro. O que quer que digam, e seja quem for que diga, que não esteja em harmonia com a palavra revelada de Deus, então não tem luz, não merece confiança. É assim que você e eu devemos pensar. É assim que você e eu devemos viver, porque esta é a orientação do Senhor. E eu quero ir mais um pouco com você na Bíblia. E agora vamos ao Novo Testamento, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E eu quero ler com você os versos 13 a 15. Aqui Paulo está fazendo uma advertência à igreja. E ele está se referindo, quando você estuda o contexto, você compreende, especialmente no verso 22, Paulo está falando aqui a respeito de homens impostores que se apresentavam como apóstolos enviados por Cristo, mas na verdade eram falsos, eram fingidos, eram impostores. Esses homens, inclusive mencionados aqui, eram todos hebreus, israelitas, descendência de Abraão, mas não eram judeus verdadeiramente convertidos ao Senhor. Eram pessoas falsas. O texto está assim: porque os tais são apóstolos, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ele está advertindo quanto a pessoas fingidas que tentavam enganar a igreja. E aí Paulo diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O diabo, que já foi um anjo de luz, porém hoje é um anjo de trevas, porque se afastou de Deus, se rebelou contra Deus. Paulo está dizendo, olha, se o próprio diabo se transforma em anjo de luz, quanto mais os seus representantes, certamente eles vão imitá-lo, e eles vão agir de igual maneira, eles vão agir com engano. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Os representantes do diabo, diz Paulo, eles também se apresentam como ministros de justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, um dia todos os enganadores, os hipócritas, os impostores, eles serão desmascarados e serão destruídos. Mas não se engane,
O diabo nunca se apresenta como ele realmente é. O diabo vai sempre se apresentar através de palavras bonitas, até mesmo de atos bonitos, mas tudo tem o interesse, tem o objetivo de enganar. Uma vez conversando com uma pessoa sobre esse assunto de mediunidade, de invocar espíritos de pessoas mortas, ela me disse assim: ô pastor, mas se o senhor for lá, o senhor vai ver que eles só falam de amor. É assim, é uma atmosfera tão bonita, pastor, porque eles falam de amor, de bondade, de caridade. A pregação é sempre sobre respeito, sobre perdão, fraternidade, solidariedade. Eles pregam, pastor, sobre a gente estender a mão para o próximo, para o nosso irmão necessitado, todos são chamados de irmãos. Estender a mão ao necessitado, ao nosso irmão carente, isso é tão lindo, como isso não é de Deus? Ai, não é? Sabe nada, inocente, como diz o outro. Tenha muito cuidado. O diabo sempre se apresenta muito lindo, muito bonito, para esconder sua verdadeira natureza, seus reais objetivos. Ele é um anjo de trevas, mas se apresenta como anjo de luz. Ora, se o diabo chegasse para a gente e dissesse: olha, eu sou o diabo, eu estou aqui a fim de confundir você, de iludir você, de separar você de Deus, da sua palavra, para que você se perca e um dia você seja destruído no lago de fogo juntamente comigo. Se o diabo chegasse assim, dissesse assim para você, o que você faria? Certamente você iria sair correndo, não é? Ou você diria: o Senhor te repreenda, Satanás, não quero nem saber de você, não quero ficar nem perto desse lugar. Claro que não. Por isso que o inimigo não se apresenta dessa maneira, porque ele sabe que iria lhe assustar. Ele usa palavras bonitas, práticas aparentemente de bondade, de generosidade, de altruísmo, mas cuidado. Como diz o apóstolo Paulo, esses certamente são obreiros fraudulentos, falsos apóstolos que estão se apresentando como se fossem verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo. E, aliás, a advertência de Jesus, não é? Eu mencionei para você no início do programa, quando Jesus faz o sermão profético lá em São Mateus capítulo 24, no verso 24, Jesus diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão muitos sinais e maravilhas, coisas bonitas, coisas aparentemente assim aprovadas, boas, usam palavras bonitas, palavras certas, palavras boas, mas eles misturam a verdade com a mentira, o que é certo com o que é errado, para nos confundirem. Então Jesus disse para nós termos cuidado com esses falsos profetas, porque, se possível, eles enganariam até mesmo os escolhidos. Como a gente não ser enganado? Precisamos estudar a palavra do Senhor. João 8, verso 32, certamente você conhece essas palavras de Cristo. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdadeira libertação de todos esses enganos nós temos por meio da palavra do Senhor. Salmo 119, verso 105, também muito conhecido. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu quero dizer para você que, segundo a palavra de Deus, os mortos, eles estão em completa inconsciência. A Bíblia diz que os mortos não veem nada, eles não ouvem nada, eles não sentem nada, eles não falam nada, absolutamente nada. Nessas sessões, quando espíritos de mortos são invocados e supostamente os mortos falam, quem na verdade está falando são demônios. Você precisa saber disso, porque de acordo com a Bíblia, o estado dos mortos é de completa inconsciência. E você me dirá assim: pastor, mas a gente nunca mais vai poder ter contato com queridos nossos que já morreram? Vamos sim. Não somente ouvi-los, nós vamos falar com eles, nós vamos vê-los, nós vamos conviver com eles eternamente. Porém, os mortos, eles só se comunicam conosco após a ressurreição. Então eu convido você para textos como primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Estude esses textos e você vai ver claramente o que a palavra de Deus diz, que um dia todos os que morreram confiantes em Cristo serão ressuscitados. E a partir do momento que eles são ressuscitados, é que eles passam de fato a conviverem conosco. Outro texto fabuloso, palavras de Jesus, Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29.
Jesus diz assim, olha, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Jesus está falando da voz dele mesmo, do Filho de Deus. Todos os que estão no túmulo ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Veja, todos os que estão nos túmulos. Não tem ninguém num plano espiritual, no paraíso, na presença de Deus. Não tem ninguém num outro plano lá no inferno sendo atormentado em chamas. Não tem ninguém no suposto purgatório sendo purificado. Jesus diz assim, vai chegar a hora em que todos os que se acham nos túmulos, todos os que estão mortos, ouvirão a voz do Senhor e sairão. E Jesus diz assim, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Quando Cristo voltar em glória e majestade, os que morreram confiantes em Cristo, nessa hora serão ressuscitados com corpo perfeito, imortal e glorificado. Os que estiverem vivos e forem fiéis a Deus também serão transformados. E o apóstolo Paulo diz que juntos nós subiremos para o encontro com o Senhor nos ares, e então nós estaremos para sempre com o Senhor. Os salvos, os filhos de Deus, não estão num paraíso por aí, se comunicam conosco num plano espiritual, nada disso, de acordo com a Bíblia. Os que morreram salvos em Cristo, eles vão para a presença de Cristo, eles vão para o céu juntamente com os justos que estiverem vivos. Por isso que Paulo diz, e eu repito, eles serão ressuscitados, os vivos serão transformados e juntos nós subiremos para o encontro com o Senhor nos ares. Os que morreram salvos em Cristo, eles não foram primeiro que a gente. Eles vão para o céu juntamente conosco após a ressurreição. Portanto, a mediunidade é completamente reprovada por Deus. O contato, a tentativa de contato com mortos é algo repugnante. É abominação aos olhos do Senhor. Fuja disso. Busque a palavra do Senhor para que você possa viver e seguir por um caminho seguro. Vamos orar a Deus. Pai querido, louvado seja teu nome, Senhor, por tua palavra que é luz e vida, por tua palavra que liberta, que nos mostra com segurança o caminho. Eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa todos os teus filhinhos que oram comigo, Senhor, para que eles compreendam tua palavra, para que eles fiquem livres de todo o mal, para que todos aqueles que são sinceros te encontrem e recebam a verdadeira libertação que há no Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que o bom Deus continue abençoando você, guiando seus passos. Estude a Bíblia, porque a nossa segurança está na palavra do Senhor. E lembre-se do que está escrito: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, tchau.